Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Alex e tenho uma pergunta que tem sido bastante feita em relação a como a gente consegue integrar um robô feito pelo UiPath com a tecnologia que hoje virou uma coqueluche, né? Que é o Chat GPT. Então a gente vai mostrar como a gente pode fazer a integração com o GPT utilizando as APIs e de uma maneira muito simples pelos nossos robôs aqui da UiPath. Então nós vamos já começar aqui direto com a mão na massa, vamos clicar aqui em processo, eu vou chamar esse robô de GPT UiPath, que vai ser um robô que a gente vai fazer essa integração. Enquanto ele está criando aqui então o nosso projeto, nós vamos entrar aqui no site OpenAI.com. Você vai precisar criar uma conta para você, para poder utilizar essa API. Então, quando você está aqui em API Reference, ele vai te pedir, se você não tiver ainda um login ou uma conta que você crie, essa conta ela vai te permitir ter chaves de API para que você possa fazer, então, o uso dessas APIs. Então, muito bem, estando aqui, nós vamos vir em gerenciar pacotes e a gente vai instalar um pacote bastante simples da própria UiPath. Então vamos marcar aqui que a gente quer um pacote oficial, que vamos digitar aqui API, ele vai trazer aqui um pacote chamado Web API Activities. Nós vamos fazer a instalação dele. Tendo feito a instalação desse pacote, vamos vir aqui em atividades e pesquisar por HTTP Request, que é uma forma da gente fazer requisições HTTP ou requisições de API. Vamos arrastar ele para cá. Como a gente pode ver, a gente vai precisar fazer algumas configurações, como definir ponto de extremidade, definir qual é a URL, qual é o método de solicitação, que no caso aqui a gente vai utilizar POST, qual o tipo de resposta que a gente quer. Tem vários padrões que ele pode trazer como resposta, qual vai ser a forma de autenticação. E para tudo isso a gente vai utilizar as informações que tem no próprio site aqui da OpenAI. Então, retornando aqui para esse site, se viermos aqui em API Reference, que em Completions, a gente vai ver que ele já traz aqui um exemplo de requisição e a gente pode definir qual é o modelo que a gente quer. A gente está usando aqui o text da 20003. A gente pode escolher inclusive a linguagem, se a gente quer no Python ou Node.js, mas para o nosso exemplo aqui o melhor vai ser o curly. Então vamos deixar aqui no curly, vamos copiar essa informação, voltarmos aqui para o UiPath e clicar aqui no botão importar. Você vai ver que ele vai permitir a importação no padrão aqui curly. Então nós vamos vir aqui e vamos colar essa informação. Eu quero que você observe aqui o seguinte, tem algumas informações que a gente vai fazer aqui de alteração, porque aqui é só uma importação de solicitação para facilitar a nossa vida. Quando a gente está aqui na nossa conta do OpenAI, a gente tem aqui uma série de APIs ou chaves de APIs que a gente pode utilizar. Eu vou excluir, vou criar uma nova aqui. Por exemplo, nova chave. Pode dar qualquer nome. Eu estou criando aqui porque depois eu simplesmente apago e não tem nenhum problema de qualquer pessoa visualizar com essa chave. Essa chave ela tem que ser mantida guardada, porque senão qualquer pessoa pode utilizar a sua conta para fazer requisições no GPT. Então, por isso, depois de fazer aqui esse vídeo, eu vou excluir novamente essa chave. Você vai vir aqui e a gente vai só trocar. Depois desse dólar aqui, até antes das aspas, a gente vai então colar o texto aqui, que é essa nossa chave. Vou pedir para validar, sucesso na validação, importar. O que ele fez aqui? Ele trouxe exatamente já qual é o ponto de extremidade, qual é a URL para fazer esse acesso, o tempo limite, que ele tem aqui por padrão 6 segundos, mas isso pode ser alterado, o método de solicitação, que é o POST, e aqui a alteração que eu vou fazer é que a resposta, eu não quero qualquer tipo de resposta, eu quero no padrão JSON, que é um padrão mais utilizado aí.
E aqui na autenticação eu vou pedir o OAuth 2 e vou colar aqui novamente a chave para essa autenticação. Se dermos visualizar aqui, ele vai dar erro porque a gente ainda não terminou aqui a nossa configuração, mas basicamente a gente já tem aqui tudo que a gente precisa para que essa requisição ela possa ser realizada. Agora o passo que a gente vai fazer vai ser, como eu vou passar alguns parâmetros, se a gente observar aqui, ele tem alguns parâmetros aqui que a gente passa, como por exemplo o modelo, que a gente vai utilizar esse text da Vinci 003. A gente pode passar o prompt, que seria a pergunta, ele traz uma pergunta aqui de teste, mas obviamente não é essa pergunta que a gente quer fazer para o GPT, então a gente vai ter que criar aqui esse prompt. O máximo de tokens aqui se refere à quantidade de palavras que a gente quer que ele traga na resposta. A gente pode aumentar ou diminuir essa quantidade dependendo da necessidade. Então vou deixar aqui o padrão, porque para esse exemplo aqui a pergunta que eu quero fazer é bastante simples. Na verdade eu quero que ele me responda em uma única palavra. E a temperatura aqui significa o seguinte: como ela está aqui em 0, significa que a resposta dele vai ser o mais simples e literal possível. Então, baseado nos dados que ele já possui, ele simplesmente vai buscar aquela resposta e vai apresentar sem fazer nenhuma criatividade ou usar palavras melhores. Quanto mais eu aumento essa temperatura, mais o robô ele vai se tornando cognitivo e é capaz de trazer respostas mais apuradas, mais criativas, usando termos melhorados, né? A gente aumenta normalmente essa temperatura quando a gente quer que o robô escreva respostas de e-mail. Então a gente quer que ele seja um pouco mais cognitivo ao contexto que ele está sendo utilizado, que também não é esse caso aqui. Então a gente vai criar aqui um dicionário JSON para que a gente possa passar o prompt e também o modelo. Então vou clicar aqui, vou usar para isso a atividade assign. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar ela de JSON Object, para que eu saiba que é um objeto do tipo JSON. Aqui no tipo da variável, a gente vai vir aqui em Browse for Types, eu vou pesquisar por JSON J Object, vai ter aqui o NewtonSoft JSON.link e vai ser esse tipo de variável aqui que eu quero. E para esse caso aqui eu já quero que ele seja instanciado, então eu vou clicar aqui em New, eu vou escrever aqui New J Object para que ele já faça a instância, como usando mesmo numa linguagem de programação. Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó, que esse JSON Object, e aí o parâmetro que eu quero é o model, vai ser esse modelo aqui. Então vou voltar aqui no site aqui do ChatGPT, API Reference, Completions, e vou copiar aqui esse texto aqui que eu quero utilizá-lo. Voltar aqui no UiPath e vou colar aqui essa informação. O próximo passo é, eu vou definir aqui a pergunta que eu vou fazer. Então, para isso eu vou utilizar o input dialog, para que não fique uma pergunta literal, sempre fixa, né? Eu quero que seja sempre uma pergunta diferente. Então, vou colocar aqui no cabeçalho, por exemplo, pergunte-me, e aqui no rótulo, o que gostaria de saber do GPT-3. E o que eu escrever lá, ele vai jogar numa variável chamada pergunta. Então, ele vai ter aqui uma variável chamada pergunta. Eu vou precisar agora pegar essa pergunta e jogar também, assim como eu fiz aqui esse modelo aqui. Vou até copiar aqui e vou colar bem aqui no meio, porque eu só vou alterar aqui que vai ser o prompt.
seja, qual vai ser a pergunta. E a pergunta vai ser o que tiver na variável que a gente criou, que é a variável pergunta. E aí ele vai fazer, então, essa requisição, ChatGPT, e ele vai trazer uma resposta. Só que eu disse que essa resposta vai ser no padrão JSON. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada resposta JSON para receber essa resposta dele. Essa variável precisa ser do tipo JObject também. E aí eu posso criar aqui, então, puxar novamente uma assign, onde eu vou dizer o seguinte, que esse resposta JSON vai receber um parse do que ele teve como resposta. Então, vou dizer aqui o seguinte, JObject.parse, para que ele use o padrão que eu desenvolvi lá, não é? E ele vai receber alguma informação. Por enquanto, vou deixar aqui em branco, ainda não sei que informação é essa. Nós vamos voltar aqui no HTTP Request, em propriedades, e agora a gente vai configurar o conteúdo da resposta. Então, vou clicar aqui, vou criar uma variável, vou chamar ela de conteúdo mesmo. Então, o que ele responder vai estar nessa variável conteúdo. Se você observar aqui, essa variável ela é uma string. E eu quero também, vou criar aqui uma variável status, para receber o status aqui. Porque caso dê algum erro, ele não consiga me responder, pelo status eu consigo saber exatamente que problema está ocorrendo. Pode ser que o servidor esteja ocupado, pode ser que eu já não tenha mais tokens gratuitos para que eu possa utilizar, então há uma série de motivos para isso. Outra alteração também que a gente vai fazer aqui vai ser em relação ao formato do corpo, porque o corpo aqui não vai ser XML, a gente definiu que é esse formato do tipo JSON. E aqui em corpo, a gente vai fazer o seguinte aqui, a gente vai mandar ele converter essa informação, então a gente vai utilizar para isso o JSON convert.serialize. Todo objeto, né, que vem pela rede a gente precisa serializar, e a gente vai serializar o JSON Object. Então, ok. Agora sim, a gente vai poder voltar aqui nessa assign e dizer que vai ser a variável que a gente criou aqui, que é a conteúdo. Então, conteúdo que ele trouxe lá para a gente. Ok. E por fim, agora que ele fez o parse, né, ele colocou no padrão lá do JSON que a gente precisa, eu vou vir aqui criar mais uma assign e criar uma variável aqui chamada resposta final. Vou colocar resposta final para ficar bem diferente aqui, né? Onde eu digo o seguinte, que eu vou pegar a resposta JSON e eu quero dela a lista do que está dentro do choices. Eu vou mostrar isso aqui depois, vai ficar um pouquinho mais claro. Choices é onde vem as respostas que o GPT trouxe. E dentro dessas respostas vão ter vários índices lá. Eu quero o índice 0. E desse índice 0 eu quero que está aqui num campo chamado de text.toString. Então ele vai trazer só uma informação. Quando a gente executar a primeira vez, eu vou mostrar isso aqui e vai ficar mais fácil de entender porque que eu fiz essa configuração aqui da resposta JSON para a minha resposta final. Porque ele vai ter uma string com várias coisas e eu quero só uma parte dessa informação. E por fim, para que ele me mostre, né, eu vou usar aqui o message box, por exemplo, e vou dizer que eu quero que ele mostre aqui a resposta final. A gente vai fazer uma execução e eu vou colocar aqui um breakpoint, só para que a gente possa fazer uma validação dessa informação. Então vou executar. Se tiver algum problema aqui a gente corrige. Ele vai me perguntar o que eu quero perguntar para o GPT. Então vou fazer o que você gostaria de saber do GPT. Eu vou perguntar, por exemplo, qual é a capital do Brasil.
E vou pedir, ó, responda em uma única palavra. Para que ele não traga uma palavra muito longa, lembra que a gente deixou definido lá o token como 7 palavras somente. Então, se ele for responder a capital do Brasil desde o ano 1900 e tal, então acaba não trazendo a resposta completa. Então, eu quero que ele traga somente em uma única palavra. Ok. Vamos aguardar. Ele parou aqui. Se viermos aqui na janela locais, a gente vai ver o seguinte. Aqui foi minha pergunta e aqui ele trouxe o conteúdo de resposta. Por que nós definimos lá, por exemplo, aquele choices? Ó, por causa disso aqui, o choices é uma lista de informações. Dentro da choices, ela vai ter vários índices, mas eu quero o índice 0, por isso eu defini 0, e desse índice 0 eu quero que esteja na expressão aqui text. A gente poderia até fazer mais algumas melhoras, que você pode ver aqui que ele deu 2 quebras de linha aqui, utilizando o contra/n. A gente poderia tirar isso também utilizando expressões regulares, mas não é o importante aqui. O importante, como a gente vai poder ver aqui, é que ele vai trazer então a informação que a gente precisa. Então a gente já tem um robô fazendo essa ligação, essa integração com o chat GPT de uma maneira bastante simples, e agora você começa a entender o poder que você tem, como por exemplo, buscar e-mails de seus clientes e gerando respostas mais aperfeiçoadas, né? Respostas mais profissionais. Então você pode passar uma série de parâmetros para o GPT e ele criar essa resposta, passar pela aprovação de algum ser humano, se achar que isso é interessante, e responder então para o cliente conforme a resposta que foi buscada lá do chat GPT. Bastante interessante, né? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever aqui nos meus canais para não perder nenhum dos meus conteúdos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!